difícil a política. Os políticos andam na rua e são mal vistos, os comentários são muito duros. Por que a gente se apaixona pela política, deputado? Com todos esses problemas. É que, na verdade, né, as pessoas, como eu sempre digo, tem criou-se uma ideia, né? Aí eu falo no campo também da própria imprensa, algumas redes de televisões que estão propagando que todo político, né, é corrupto, e criou-se uma espécie de que a culpa é da política, e não é. Enquanto nós tivermos, eu sempre defendo, no Estado brasileiro, no Estado democrático de direito, o poder emana do povo. Então, é o maior poder perante, eu falo entre os poderes, é o legislativo, seja o Congresso, seja o legislativo estadual, municipal, porque é ali que se encontra realmente o clamor e é ali que se encontra os representantes do povo. Então, mas infelizmente esse fato é perceptível. Hoje a sociedade não gosta mais, a sua maioria das pessoas não gosta mais de discutir política, em falar em política, por conta de alguns escândalos que está criando essa imagem, né? Ou seja, estão generalizando no contexto geral. E que não pode ser. Existem pessoas realmente compromissadas com as pessoas, ou seja, com o cidadão realmente. Pessoas realmente estão buscando alterações legislativas na busca de garantir aquilo que é o necessário, que é uma boa educação, uma boa segurança, uma boa saúde. Bom, o senhor enfrentou poderes e poderosos para chegar onde está. Praticamente sozinho, o senhor se elegeu com o apoio dos seus companheiros de farda, da Polícia Militar, com uma votação expressiva. O senhor está em primeiro mandato. A gente vê que o senhor é um dos deputados que se destacam nessa legislatura, tem trabalhado bastante. O que o senhor destacaria aqui de mais importante que o senhor fez até agora? São muitos trabalhos, como o senhor falou, são muitas frentes, mas eu sou um dos deputados que mais tem propositura no aspecto de audiências públicas, com soluções plausíveis, matéria de ordem, projeto de leis realmente, que foi aprovação de leis que beneficia o Estado de Rondônia, defesa também no aspecto projetos de leis que poderiam vir prejudicar a sociedade, que foi o exemplo, poderia prejudicar, que eu falo assim, no meu olhar, eu falo como o deputado Jesus Boabadi, eu não estou falando contexto governo, que foi a questão do final do ano, a questão do ICMS, a questão do IPVA, então foram projetos realmente que poderiam trazer um outro prejuízo, ou seja, um aumento de impostos que na minha visão era desnecessário. Então a gente está ali sempre defendendo projetos, apresentando proposituras, e eu posso lembrar também a questão do bairro universitário. Muitas pessoas já estavam desacreditadas, os tratores já estavam marcados o dia e a hora para derrubar as casas daquelas pessoas. Nós conseguimos, com uma atuação junto ao executivo, junto ao judiciário, com todos os poderes, no caso, unidos, em mantê-los lá. Então, hoje, o bairro universitário foi feito o Instituto da Desapropriação e eles se encontram lá. Então, a gente tem um mandato voltado, diferenciado, atuando realmente em prol do povo. Que a gente precisa realmente mostrar, tirar essa ideia do corrupto, todo mundo é corrupto, todo mundo só sabe pensar em desvio de verba, e não é bem assim. Bom, já faz tempo que não há um escândalo na Assembleia, né? Já faz bastante tempo. Eu acho que é o terceiro mandato já, terceira legislatura que não tem tanto problema. Desde o Neudi, né? Não, teve a do Walter, né? Teve do Walter. Depois do Walter acabou. É uma pena, porque o Walter Araújo, que foi o deputado mais votado do Estado, ele tinha uma vida política fantástica pela frente. Uma pena, uma pena. Mas isso é coisa do passado, a Assembleia foi depurada, tem muita gente boa lá, o Boabadi, o Jesuíno Boabadi é uma cara nova e está fazendo um trabalho, sou testemunha disso, está fazendo um trabalho interessante, então é bom a gente realmente não generalizar quando se fala em política. Deputado, o senhor se preocupa muito com a segurança pública porque o senhor é um homem da área de segurança. O que está acontecendo no nosso país com a segurança pública? Como eu falo, hoje até a força de segurança, eu não sei se é política de governo, elas são praticamente esquecidas em alguns estados, né? Uhum. Não dá verdadeiramente a condição laboral para trabalhar, não há o investimento necessário. Então, com isso, as pessoas, você vê o fluxo de aumento de roubo, de furtos, né? E o governo não investe como deveria. Infelizmente, ainda vê também, para enfraquecer ainda mais, algumas... Eu vou falar a questão
algumas imprensas, né, que tentam a todo momento denegrir a figura do policial militar, ou do policial civil, eu falo dos policiais. E aí também existe deveria ter uma reforma no Código Penal. Infelizmente você vê que às vezes você está fazendo a lavatura do auto flagrante e o meliante está sendo por outra porta. Por conta de quê? Que existe algumas falhas que devem ser corrigidas. Infelizmente isso também deve ser revisto. Se não houver reforma, no caso do Código Penal, processo penal, também a devida assistência por parte do gestor com a polícia, nós teremos aí esse sucateamento que existe nos aparelhamentos das polícias civis e militares. Eu posso falar no aspecto Rondônia, sou presidente da Comissão de Segurança Pública e nas minhas fiscalizações em loco, eu me deparo todas as vezes com situações realmente que não poderia haver. Tipo? Falta de delegados, condições de trabalho totalmente indignas, realmente, não tem um computador, não tem nem água para beber, então é uma situação realmente vexatória, que não pode. Como eu disse hoje estava tendo uma audiência pública, discutir o termo circunstanciado, que é o TCO. E o que é isso? O militar, o policial militar vai poder elaborar, confeccionar essa ação do... como é que eu posso falar? É o termo circunstanciado, mas é um documento que vai ser levado, né, diretamente para o judiciário, que é a Lei 9.099, que é a lei que fala sobre os crimes de menor potencial ofensivo. Então, hoje, os policiais militares vão poder, em alguns estados já tem, né, já tem essa implantação, a Polícia Rodoviária Federal em 22 estados já tem, também tem, ele que faz, né, eles que fazem essa questão desse termo. Então, Rondônia a gente está tentando trazer para cá, para a gente tentar implantar um município, para a gente ver realmente se busca melhorar essa condição, porque vai reduzir a questão de recursos, ou seja, vai ter uma economia, vai ter uma questão também de fluxo, respeito à dignidade da pessoa humana, como você é vítima, você não vai ser conduzido novamente para uma central de polícia para ser ouvido, e não há necessidade, em algumas situações não realmente... Não há necessidade. Vai ser um avanço, né? Vai ser um avanço que nós esperamos. Lógico que, em contrapartida, existem algumas falhas que devem ser corrigidas nas ambas corporações, seja na Polícia Civil e seja na Militar. Que é a reestruturação no quadro que organiza as polícias, a questão das promoções, mas isso é um aspecto intercorpores que nós iremos defender ali dentro. Mas, para a sociedade, eu estou falando como sociedade, como representante do povo ali no parlamento, eu vejo a necessidade de a gente mudar alguns aspectos gerais quanto à forma de conduzir essa questão de policiamento. E hoje o policial militar que está na ponta. Por qualquer situação que houver, seja com qualquer uma pessoa, você vai ligar para o 190. Você imagina, você tem hoje, eu estou falando hoje, o primeiro batalhão são duas áreas, área sul e área norte. Só existe duas viaturas, uma para a área norte e outra para a área sul. E se ela for para a central de polícia, toda a zona sul fica desguarnecida. Você imagina? Então ele vai poder, se houver, por exemplo, um crime de menor potencial ofensivo, ele vai poder fazer na hora. Já faz ali, ambas partes, eles têm interesse realmente de representar, exemplo, de lesão corporal leve, exemplo. Ele vai poder fazer a ocorrência na hora, entrega a tua via, tua assina, já sai com a tua data e hora para tu se apresentar na GCRIM. Então já é uma economia, a viatura não vai mais precisar sair do local. E vai poder atender crimes maiores, mais perigosos. Uma pesquisa feita esta semana aqui em Porto Velho apontou o seguinte: 50% das pessoas entrevistadas, são 1.200 pessoas de vários bairros, mais de 70 bairros da cidade, disseram que o nosso maior problema é a segurança pública. Não é a saúde, não é a educação, não é buraco de rua, não é a alagação, é a segurança pública. As pessoas estão inseguras aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia e em todo o país. Deputado, aqui nós temos policiais dedicados, mas eles são poucos. Esses 400 e poucos que estão sendo anunciados, eles vão resolver o problema de Porto Velho ou não? Na verdade, isso aí é muito irrisório e não tem condições de você, com 440, repor. Vou te dar um exemplo. No ano de 2002, quando eu entrei na Polícia Militar, no primeiro batalhão que eu fui deslocado para lá, era 725 homens. Hoje só tem 265. Estou falando do nível de primeiro batalhão. Já pensou? Aí nós temos 5ª Companhia de Guarda, Companhia de Trânsito e assim sucessivamente. Então há necessidade. O QO nosso, que é o quadro que organiza, a Lei 509 de 1993, ela trouxe ali o quantitativo, que é 8.300 homens aproximadamente, entre oficiais e praças. Ok. Hoje nós temos um déficit aí
aproximadamente de 2.200 soldados. Eu estou falando eu estou falando de 93, é um QO de 93. E aí você pode perguntar... de 23 anos atrás. E não tem como você manter um policiamento da forma que hoje existe esse déficit. Nós brigamos, era 240 vagas nesse início desse concurso que teve, né, para a PM, com muita luta ali, com os nossos membros da Assembleia Legislativa cobrando também, eu cobrando todos os dias ali. O governo sensibilizou e trouxe mais 440. Nós temos aprovados aí 870 aproximadamente, ou mais, aprovados no certame desse curso. E a gente tem uma proposta aí para o governo, porque a cada ano, Sérgio, vai 600 em média, embora para a reserva remunerada. Ou seja, 440 vai suprir a necessidade nem do que já foram para a reserva. Que o último curso foi em 2012. Então, já tem 2014, 2015 e 2016. Quantos militares já foram para a reserva? Mais de 1.300. Foram transpostos para o quadro da União, então tem muita perca. Então nós temos que, eu não estou falando que o governo deve chamar os 2.000 ou 1.000, mas ele tem que fazer uma política de... contratação contínua, correto, é isso? Vai para a reserva, faz a devida formação, e é isso que eu defendo, porque da forma que está, e é um dado realmente, são dados que alarmantes. Muitas pessoas não vão nos DPs das áreas fazer o devido registro e são chamadas de demandas reprimidas. Isso gira em torno de mais de 1.000. E quando é registrada a ocorrência, eu tive dados lá que eu pedi de forma informal, extraoficial, mais de 1.500 boletins de ocorrência de assaltos. Eu estou falando aí agora, no início do ano. Então você imagina aí, tem coisas que ficam... que foram registradas, que não foram registradas. Então é perceptível. Você anda anda na rua, você vê as pessoas clamando a todo momento por segurança pública. Deputado, o governo do estado está colocando como uma coisa muito positiva as novas Unisp, essas unidades de... Isso realmente vai funcionar ou é assim um sonho só? Vai ser um elefante branco para mim, porque você constrói uma Unisp e não tem recursos humanos. Não vai ter, como fala... Não vai ter policial civil, né? Polícia militar, policial civil, né? Aí também eu falo a questão da polícia civil. Falta delegados, falta agente de polícia para investigar, polícia judiciária, né, no caso, para fazer as devidas investigações. Então, infelizmente, eu vejo que a Unisp, são 19, que eu já fui lá buscar essa informação, 19 Unisp que vão ser já estão na fase de entrega, né? Já estão. E vai inaugurar e vai ficar parado. Porque não tem realmente recurso. Falta gente. Falta recurso. Nós temos que pensar, eu falo assim, política de segurança, política de saúde, política de educação, mas hoje, como você trouxe esse dado, a questão de... A sociedade em si clama por uma política de segurança. Bom, uma outra coisa que assusta a gente é essa questão da legislação brasileira, principalmente na questão dos menores. Nós temos visto cada vez mais menores envolvidos com crimes violentos, cruéis, menores que não respeitam a polícia, menores que atiram contra os policiais, e os policiais, quando eventualmente ferem ou matam alguém, ficam na condição de vilões. Qual é a sua análise sobre isso, deputado? É uma análise realmente de falta. Não vou dizer que tem que fazer uma correção de imediato, assim, reduzir a maioridade penal, esse tipo de coisa. Deveria, mas... Você vê que o sistema carcerário, o sistema realmente penitenciário está falido. Vai implodir. Vai implodir. O que nós temos que pensar também é de ver a questão da educação. Hoje eu vou tentar levar para a Assembleia Legislativa essa discussão e implantar em algumas escolas, ou seja, alguns locais realmente nas escolas que estão com problema realmente de menores que estão cometendo atos infracionais, levar a polícia lá para dentro. Vai ser uns projetos pilotos, assim como está tendo em outros estados, que educa. Vou te dar um exemplo do Colégio Tiradentes. Lá as crianças saem com uma doutrina diferenciada, saem com uma formação diferenciada, respeitam realmente, conhecem das questões constitucionais, sabe? São crianças que estão aprendendo realmente o que é cidadania. Agora, existem escolas que, eu vou dar um exemplo na Zona Leste, Flora Calheiros, uma coisa assim, exemplo dessa escola, que a todo momento tem violência. Estou dando um exemplo dessa escola que eu já vi, constantemente vejo nas redes sociais, publicações, né, de crianças que são apreendidas, que são conduzidas com
tóxico, com faca, com armamento, é briga. Então a gente tem que também dar a devida atenção, fazer uma política diferenciada quanto a isso. Mas, infelizmente, Sérgio, realmente uma fragilidade nessa questão dessa legislação nossa. Temos que mudar também essa legislação no aspecto ao menor infrator. Porque da forma que está também, se não houver também, não estou falando em encarcerar, mas tem que fazer algumas medidas para dar uma devida punição, para ele saber... tem um limite. Tem um limite. Né? Da forma que o Brasil é. Deputado, uma outra coisa que dói no coração da gente, pelo menos quem é um pouco mais velho como eu, a gente sempre, na minha juventude e até antes da velhice que eu estou chegando, eu sempre tinha e tenho uma polícia com respeito. E hoje não, hoje os policiais têm que esconder a farda, porque quem manda nas cidades são os bandidos. Isso não dá uma dor no seu coração também, deputado? Com certeza. Eu vou dar um exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, lá se você... não anda nem com carteira, nem com nada. Se o bandido, exemplo, estiver fazendo, eles fazem até ao contrário, quem faz blitz lá para... os bandidos. Os bandidos. Se detectar que você é policial, automaticamente você está morto, você está... Isso faz todo tipo de atrocidade. Mas infelizmente é isso. Já foram provados, graças a Deus, com muita luta, né? Com esse... Existe policiais militares que foram eleitos também, do âmbito federal, que hoje, aqueles que atentam contra agentes da Força de Segurança, autoridades da Força de Segurança, eles são tratados como crime hediondo. Ou seja, se matarem um policial militar e prender, ele vai cumprir uma pena a maior. Antes não era a forma que era normal, ou seja, você ser punido, mas não era crime hediondo. Aumenta-se a pena. É um modo também de que eu vejo de tentar conter essa violência. Mas tem pessoas que não respeitam mesmo. Deixa eu lhe perguntar, o senhor conhece profundamente essa questão da segurança, do crime, é um policial experiente e o senhor acompanha, como todo brasileiro, a situação dos nossos presídios. O presídio recupera alguém, na sua opinião? Nesse de Rondônia ou qualquer outro. Eu ainda quero... Deve ter algum lugar que tenha algum projeto piloto, alguma coisa assim, que possa que trazer de melhorias, né? Que foi até apresentado aqui, tem uns projetos que foram apresentados, mas no âmbito de Rondônia aqui não existe. O Urso Branco só sai formação lá, se você sai ladrão de galinha, vai ser com uma especialização de assaltante de banco ou algo assim. Porque não tem realmente, as pessoas eles ficam reclusos ali com uma mente ociosa, não existe uma política voltada para ressocializar essas pessoas. Infelizmente não existe, porque o preso ele deveria pagar a sua pena e também pagar a pena para o Estado. Aí que eu penso, deve trabalhar, deve prover ou seja, se ele ficar ali da forma que está, recebendo, alguns até recebem, que tem a questão do auxílio reclusão, né? Para alguns que trabalharam existe, não é para todos, aí que fique claro que todo mundo recebe, todo preso não, alguns que contribuíram com o INSS têm esse benefício do auxílio reclusão. Mas temos que também pensar nesse aspecto, mas Rondônia ainda não trouxe esses benefícios, ou seja, essa política voltada para que eu veja que eles podiam prover a sua alimentação, fazer um tipo de cultura ali dentro, ou seja, plantio, ou fazer marcenaria. Tem um campo amplo, né, daqueles que realmente querem. Tem uns que tem que estar lá no fechado mesmo, ou seja, lá dentro dos presídios que não tem condições, que são pessoas realmente que são psicopatas, que não tem mais como voltar para a sociedade, que são pessoas doentes. Então, esse aí eu também é uma preocupação que deve ser analisada. Mas aqui em Rondônia, eu falo de Rondônia, não tem condições. Coisa muito complicada. É complicado. A questão das famílias dos PMs. Os PMs hoje, os policiais militares, com raras exceções, estão ganhando salários muito baixos. Aqui eu sempre defendi e defendo que professor, médico, policial, bombeiro tem que ter salários dignos. Nós não temos. Tem como resolver isso? Né? Aqui em Rondônia a gente avançou um pouco mais como alguns estados. Aqui em Rondônia nós tivemos aí com o governador Confúcio Moura, né? Ele deu alguns aumentos, depois das greves tiveram alguns aumentos, alguns benefícios que foram algumas gratificações. Tivemos recentemente um realinhamento, mas tivemos também a questão do prejuízo. Qual foi o prejuízo? Perdemos um valor que era pago pelo serviço voluntário. O policial militar, na sua hora de folga, ele retornava, né, para efetuar o serviço, né, e ganhava um valor. Foi extinto isso, com esse valor que era pago, né, para os policiais militares, foi redistribuído. E com isso foi parcelado. Até em 2017 o militar vai ter aí algumas parcelas aí de vai ser 5,86 aproximadamente. Mas é verdade, nós temos que
buscar melhorar os salários dos policiais militares, dos policiais, realmente bombeiros, né, de toda a classe trabalhadora, mas que eu vejo que é desassistida, no aspecto geral é desassistida. Quando um bandido mata uma criança, estupra, destrói a vida de uma pessoa e de sua família, ele é defendido pelos direitos humanos. Quando um PM morre, quem é que cuida da família dele? Boa pergunta, né? A gente é igual como cidadão mesmo, quem é que vai lá dar... Realmente. Não, eu pergunto, mas os policiais que morrem em serviço, eles têm um atendimento, a família tem atendimento pelo Estado ou ainda está muito distante do ideal? Não, o policial militar em ato de serviço, alguns falam, se ele estiver em ato de serviço, ele cometer um ato ou ser acusado de qualquer ato, o Estado vai ressarcir se ele exemplificar de uma assistência advocatícia. Okay. Se ele vai a óbito, existe hoje, nós estamos estruturando a questão da CEASO, que é a assistência social, né, o serviço de assistência social para os militares, a questão da diretoria de saúde, que presta esse serviço também. Hoje a Coronel Ana Júlia está fazendo um brilhante trabalho lá, não só ela, como o Tenente Coronel Ferro, que vem tentando resgatar essas duas extensões da Polícia Militar, que é para dar essa assistência, né? Seja a questão do óbito, assistência à pessoa que está com problema, o policial que está com problema psicológico ou sofreu qualquer abalo. São esses órgãos que devem dar lá essa devida assistência. Mas é de uma forma precária, infelizmente. Ainda é longe. Ainda é precária.